Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta segunda-feira da terceira semana da Páscoa. Já estamos na terceira semana, né? Eu queria pedir perdão por estar tão sumido aqui do canal, né, das meditações. Então, tive complicações de saúde, aí uma coisa atrapalha na outra, né? A gente não consegue organizar bem o nosso dia pelas demandas de trabalho, de rotina, de cuidados necessários para com a saúde e tal. E aí o tempo vai passando, a gente não se organiza para estar aqui, por exemplo, gravando os vídeos, né? Mas eis que hoje, graças a Deus, né? E eu estou aqui, né? Então vamos retomar nossas meditações diárias, né? E no dia de hoje, essa leitura vem muito a calhar com todo esse contexto que eu acabei de falar para vocês, né? Porque, meus irmãos, é incrível. A fé nos dá contexto para uma vida plena, para uma esperança que se concretiza, né? Para uma vida que se eterniza. A nossa vida hoje aqui nesse tempo, ela é inaugural. Ela é como se fosse um marco para que ela realmente seja eterna. Mas é como se fosse um convite longo e arrastado no tempo para que a nossa razão e a nossa vontade se inclinem para lá, para essa eternidade, para essa vida, né? Então, é incrível o tanto que a gente reconhece a necessidade de perceber que essa vida aqui se esgota, que ela não é definitiva, que ela não é plenamente satisfatória, que ela nos indica, né, no seu tempo, na sua graça, no seu dia a dia, que existe sim, né, algo durável, estável, bom e feliz na eternidade com Deus. E a gente entende que isso é importante de se perseguir, de se alcançar. Mas de todas as coisas que a gente aprendeu a protelar, a adiar, a esquecer, a esfriar, a negligenciar, essa é a principal. E estamos na terceira semana da Páscoa, mas a pergunta que cabe ao meu coração e eu jogo para vocês também é: quão ressurrectos estamos? Quão descolados, né, deste mundo perecível está o nosso coração? Quão ancorados na esperança da vida futura, da vida com Cristo, que começa agora, nós estamos, né? Fixos, comuns ali com Jesus, em amizade, em sintonia, em concórdia, de sentimento, de intenção, de palavras, de atitudes. A nossa vida aponta para a eternidade ou ela parece uma coisa derramada no dia, no calendário, nos meses, nos anos que vão se passando? Hoje, Jesus surpreende os apóstolos, né? Depois de ter multiplicado os pães, os peixes, de ter saciado aquela multidão de homens e de mulheres, mais de 5.000 famílias, né? Jesus surpreende que a lógica da vida deles, a lógica do porquê que eles estavam atrás de Jesus, ainda visava, né, não o eterno, mas essa saciedade momentânea que pode nos distrair. E é tão importante pensar nisso, meus irmãos, porque a gente vive nesse tempo, né, sabendo que ele é insuficiente, que ele é limitado, que ele pode um dia acabar, né? E a gente sabe disso tudo, a gente calcula então o que tem nesse mundo, as coisas maravilhosas que Deus apresenta para nós, e a gente vai vendo que ele não é plenamente satisfatório, mas ele vai indicando na palavra de Deus, na nossa vida, na nossa história, nos profetas que encontramos, nos nossos amigos, na nossa família, que ela aponta para algo eterno, que não é aqui. E a gente vai fazendo
Isso tudo vai gerando em nosso coração confirmações dessa fé que nós temos e que é solidificada pelo batismo, mas ainda assim a gente protela viver por isso, viver de fé, viver dessa esperança, alicerçar o nosso coração nesta promessa da ressurreição. Inaugurar nesse tempo, nessa graça de hoje, nesse dia de hoje, nessa feliz ocasião, o meu coração no eterno, né? Viver por isso. E acontece a mesma lógica com outras coisas da vida. Só que essas coisas, quando a gente põe aqui no contexto, elas são tão banais, mas ainda assim ajudam a gente a entender. Por exemplo, você sabe que é importante beber água todo dia. Você sabe que é importante se alimentar bem, fazer exercícios, dormir bem. Você sabe que é importante cuidar do corpo, da mente, da alma. Você sabe que é importante zelar pela casa, pelo interior dela, pelo exterior dela. Zelar pelos seus bens, zelar pelos seus. Você sabe que tudo isso é importante. Mas a gente não adia um monte de coisa, sabendo que vai ser mais complexo corrigir depois que o problema está feito, né? Um dia desse mesmo, estava com um problema aqui no esgoto aqui de casa, que fica bem próximo aqui do meu quarto. A gente vai protelando aquele problema que está anunciado. Mas aí quando chega um pedreiro e vê que o chão afundou e que esse afundamento estava chegando perto, né, das margens da edificação da casa, a gente pensa, essa erosão fina e corrosiva que foi protelada por preguiça mesmo, por negligência mesmo, um dia pode colocar tudo abaixo. E é isso que às vezes acontece na hora da morte, quando a gente percebe que o nosso dia, a nossa oportunidade, o nosso hoje não estava alicerçado em Deus, mas de repente foi o último dia. E aí as edificações posteriores, né, antigas, de quando eu estava bem, de quando eu estava em comunhão, de quando eu estava em estado de graça, foi como um edifício que agora veio a ruir. Porque a estratégia de Satanás é nos deixar distraídos. Satanás nunca vai conseguir nos convencer, não plenamente, de que esse mundo é suficiente. Nenhum homem é enganado disso. De que todo prazer nesse mundo, de que todo dinheiro desse mundo, todo conforto desse mundo é suficiente. Você pode perguntar isso para qualquer um, né? Você trocaria todas as coisas, né? Ter todas as coisas e passar a eternidade no inferno, ou não tê-las, ou por elas lutar dignamente nesse mundo, mas ter o céu? Só loucos, né, são capazes de fazer esse pacto fáustico onde se aposta tanto nesse tempo presente e tenta se garantir ele, mas se abdica do direito de estar na eternidade. Por quê? Por que isso? Porque nesse tempo a nossa visão, a nossa razão nunca estará obscurecida, tão obscurecida que a gente não consiga ver que não, este tempo não é o que resolve a nossa alma. Indica a eternidade, mas não resolve. É por isso que Jesus ressuscitou e muitos ainda estão titubeando para reconhecer a sua ressurreição. É porque estão protelando a decisão de alicerçarem sua vida em algo que lhes garanta a eternidade. Então, o trabalho de Satanás não é tentar convencer os homens de que esse mundo é suficiente. É adiar a nossa decisão. É adiar a nossa mudança. É deixar o nosso coração atribulado, esquecido, né? E remover as nossas prioridades, os nossos compromissos, né? É por aí. E nessa estratégia, uma multidão vai. Então, os discípulos estavam aqui
já tendo sido saciados, e Jesus responde: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, ou seja, não porque percebestes que esse tempo não é saciatório, não é completo, e vistes que eu sou, não é por estes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos, ou seja, é porque vocês estão acostumados a se saciarem com o que é de cá. Esforçai-vos. Ou seja, é necessário fazer uma força em nossa inteligência e na nossa vontade que nos arranque de cá, sim. Esforçai-vos não pelo pão que se perde. Lembrem-se de que muitas edificações que fazemos todos os dias podem ruir se a gente não cuidar do básico, do esgoto. Então esforçai-vos pelo alimento que, não pelo alimento que se perde, esse que todos os dias a gente trabalha para comer, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, que é o Filho do Homem, que o Filho do Homem vos dará. E Jesus nos deu, né, seu corpo, seu sangue, seu espírito, sua alma, sua divindade. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Então é preciso dar crédito a Cristo em tudo na nossa vida. E isso sim é um norte que nos faz viver esse tempo que não é satisfatório com o coração já satisfeito, né? Um dia desses mesmo, eu tava, acho que foi sábado, eu vim escutando uma música no carro, uma música de uma banda de rock que eu costumava ouvir na década de 90, chama Foo Fighters. E aí, o nome da música chama-se One of These Days, significa um desses dias. E a música significa assim: um dia desses, o chão vai se abrir. As bombas dos grandes homens deste tempo vão explodir. E vão silenciar todas as alegrias e todos os choros também. Um dia eu tenho certeza que as coisas vão acabar. Bonito isso, né? E aí a pergunta do refrão era: e aí eu pergunto para você, então, se você não sabe quando esse dia vai chegar, é você quem vai decidir quando é que seu coração vai ser quebrado ou não? Se seu orgulho vai ser destituído ou não? Se a sua vontade vai se cumprir ou não? É você mesmo quem decide, num tempo que você não coordena, se os seus empreendimentos vão ser bem-sucedidos. E aí ele faz a aposta. Eu aposto que seu coração vai partir. Eu aposto que você vai se decepcionar com alguém. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer, né? Que você vai ser surpreendido. Olha que música forte, né? É uma música secular, é uma música que não é cristã, né? Nem a banda se intitula cristã, nunca se intitulou. Eu falei, cara, mas que choque de realidade, mas que para mim é libertador, porque eu sei que eu não estou completamente inserido neste mundo, que meu coração está inserido em Cristo, esse que ressuscitou. Então, ele está certo, ele pode ter certeza, meu coração vai partir, eu vou ser decepcionado, meu orgulho certamente será quebrado. Você pode apostar nisso, mas a minha esperança não, porque ela está alicerçada na caridade de um Cristo que venceu a morte e o pecado. E aí eu aposto, agora eu que digo, né? Eu posso apostar que essa esperança não decepciona ninguém. Deus abençoe você. Tenha um santo dia, uma santa semana.